Amém. Paz do Senhor Jesus. Aproveitando que você está de pé, abra a palavra do Senhor. Glória a Deus. Que presença gloriosa aqui no nosso meio. O Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo aí, querido. Romanos no capítulo 12. O Senhor tem confirmado essa palavra nessa noite. Eu sei que Ele está trabalhando aqui no nosso meio e vai continuar através da sua palavra. Irmão, nós estamos no lugar mais importante que nós deveríamos estar. Deixa eu falar para você nessa noite. Nós estamos no culto. É o lugar que tudo acontece, irmão. Olha só, Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, bem conhecido de nós. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode se assentar orando e falando com Deus. Pai, no nome de Jesus, nós te exaltamos através dos cânticos nessa noite, glorificamos o teu nome nesse lugar, e nesta hora queremos ouvir a tua palavra. Fala conosco por intermédio do teu Santo Espírito. Ministra em nós a tua vontade, o teu querer, Pai. Que nós possamos diminuir e o Senhor possa crescer, como nesse cântico nessa noite. Crescer sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, sobre esta igreja, sobre cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Aleluia. Eu quero falar um pouquinho nessa noite, querido, nesses dois versículos aqui, dando seguimento àquilo que o Senhor tem falado conosco aqui, um pouquinho sobre o culto, a importância de eu e você estarmos aqui na casa de Deus, estarmos na presença de Deus como igreja, como povo de Deus, como comunidade, como organismo vivo que é essa igreja, esse povo que adora, que tem línguas, que tem oração, que tem cânticos, que tem palavra. Quando vos reunirdes, que haja tudo isso para a edificação do corpo, e nós estamos aqui por isso. E de alguma forma Deus está falando comigo e com você nessa noite, seja pela palavra, por um cântico, por um testemunho. O Espírito Santo está falando comigo e com você. E eu já creio, já recebi o meu milagre nessa semana, irmão. Nós vamos testemunhar aqui no nome de Jesus. Mas deixa eu compartilhar para você aqui. O Espírito Santo falou comigo esses dias aí sobre isso aqui. Eu quero falar sobre uma vida transformada pela renovação da nossa mente, diz a Bíblia. E tudo isso aqui gira em torno do culto que eu e você prestamos, entregamos a Deus, rendemos a Deus em nossa vida. Partindo daqui desse ambiente onde nós viemos para buscar a Deus, onde nós entregamos as nossas vidas ao Senhor e nos rendemos a Ele continuamente. E de glória em glória o Senhor vai operando. De dia em dia Deus vai operando em nossa vida, vai operando em nossa casa, em nossa família, em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida espiritual. E o propósito do Espírito Santo é sempre colocar a vontade de Deus em evidência, sempre fazer com que Deus seja glorificado na sua vida e na minha vida, que Deus seja glorificado em nossa casa, seja glorificado por nossa vida. Quando Paulo escreve essas palavras para os irmãos de Roma, ele está fazendo um apelo fervoroso, irmão, se você entendeu. Ele está dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou pelas misericórdias de Deus. Sabe o que é isso aqui? Isso é oferta viva de santidade a Deus. Então ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. E o rogo tem o significado de implorar, suplicar a Deus. Paulo está dizendo assim para os irmãos de Roma: irmãos, eu suplico, eu rogo que você apresente a sua vida, o seu corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
nós estamos fazendo nessa noite? Apresentando a nossa vida, o nosso corpo, a nossa casa como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso vai fazer toda a diferença em você, irmão. Vai fazer toda a diferença em você, irmã, na sua casa, na sua vida, em nossa vida. É como se Paulo estivesse implorando para aquela igreja: eu suplico a vocês, irmãos. Eu uso a palavra rogo. Essa é uma maneira enfática de fazer um pedido, também uma maneira humilde de enfatizar a importância e a urgência dessa exortação, em que eu e você possamos nos colocar nesse lugar na presença de Deus. Porque o culto não é só aqui, o culto continua na vida, irmão. A adoração continua do dia a dia, lá na sua casa, quando você adora o Senhor, quando você lê a palavra de Deus, quando você ora, jejua, quando você testemunha. Aleluia. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo. O vosso corpo. É o que nós estamos fazendo aqui, irmão. Apresentando o nosso corpo. Apresentando o nosso corpo como? Mediante a compaixão, a misericórdia de Deus. Isso retrata a nossa gratidão. Estarmos aqui retrata a nossa dedicação, retrata a nossa gratidão diante do Pai, por causa das misericórdias e lamentações de Jeremias. No capítulo 3, versículo 22 a 26, Jeremias disse assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. A fidelidade do Senhor está sobre a nossa casa, a misericórdia de Deus está sobre as nossas vidas, e nós lançamos mão desse amor, dessa compaixão, dessa grandeza, para nos apresentarmos a Deus. E aí, irmão, quando eu e você viemos aqui para apresentar a nossa vida ao Senhor, vai acontecer algumas coisas. Nós vamos apresentar as 3 áreas da nossa vida. Nós vamos apresentar a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional e a nossa vida comportamental. É corpo, alma e espírito diante da presença e do fogo do Espírito Santo. Corpo, alma e espírito diante do altar vivo de fogo. Tudo isso vai ser para uma entrega diante do altar de Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Preste bastante atenção nessa palavra. Por que muita gente não recebe renovo? Por que muita gente não recebe cura? Não recebe resposta? Por que muitos não recebem direção de Deus? Essa palavra responde para mim e para você. Por que isso não acontece na vida de muitos? Porque na realidade, essa é a nossa parte. Ser renovado não se trata de uma mágica, não se trata de algo que só Deus vai fazer. O renovo parte de um princípio chamado entrega, desejo, vontade, rendição aos pés do Senhor. E é o que Paulo está dizendo para essa igreja: rogo-vos, pois, irmãos. Em outras palavras, irmãos, pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, pela compaixão de Deus, apresente a sua vida o quanto antes diante dele. E o apresentar a nossa vida fala de algo formidável, fala do culto a Deus, o culto, a celebração a Deus. E esse culto, essa entrega a Deus jamais pode ser vazia, jamais pode ser superficial, jamais pode ser de qualquer jeito, jamais pode ser contra a minha vontade. Eu preciso vir deliberadamente me entregar ao Senhor, desejar pelo Senhor, para que a vontade de Deus aconteça em minha vida. Aleluia. Por que muitos não querem, ou muitos não podem ser renovados? Porque acham que essa é a parte de Deus somente. Eu vou lá para ser renovado e espero um toque de mágica, espera que o pastor vai orar, falar em línguas e profetizar algo apenas, e a pessoa volta para a sua vida como era a vida velha e continua. Não vai ter renovo nunca, irmão. Não vai ter nunca, irmão, um renovo desse jeito. Porque a Bíblia está dizendo que nós somos convidados a uma transformação, a uma renovação que parte do nosso interesse, que parte da nossa vida. E quem vai fazer a obra é Deus,
Mas quem vai desejar e quem vai se colocar no lugar para Deus fazer, sou eu e você. Amém? Por que muitos não são renovados? Porque querem só como um passe de mágica, porque acha que só Deus tem que fazer e não se coloca na posição. E o que a Bíblia está dizendo aqui? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis, olha o verbo, de me apresentar diante de Deus, que vos apresenteis como um sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus. Primeiro eu me apresento, depois eu sou renovado. Primeiro eu me apresento, depois eu renovo. Tem gente que quer renovo, mas não quer se apresentar, irmão. Tem gente que quer ser renovado, mas não quer entregar, não quer se render. Como vai receber o renovo? Até porque o renovo só vem por causa da entrega. Até porque o renovo só vem por causa da renúncia. Até porque o renovo só vem por causa do culto vivo, o sacrifício na presença de Deus. De outra forma, não há como acontecer isso. Primeiro eu entrego, eu sou um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, o que Tiago fala no capítulo 4, versículos 5 ao 10? Olha o que Tiago diz. Foi mencionado no livro de Tiago aqui nessa noite. Foi mencionado no livro de Romanos também nessa noite. Foi mencionado no livro de Filipenses também nessa noite. Eu quero fazer aqui, as palavras que eu tenho aqui também para ler, faz parte daquilo que Deus falou conosco. Tiago 4, versículo 5 diz assim, eu vou ler do versículo 5 ao 10. Ocudais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito em que nós habita tem ciúmes, antes dele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora ele diz assim no verso 7, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. No verso 8, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Primeiro ele diz assim, sujeitai-vos pois a Deus, se sujeite a Ele. Nós estamos aonde? Onde nós estamos nessa noite? No culto, irmão. Sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Primeiro ele fala de sujeição a Deus. Depois ele fala no versículo 8 de Tiago 4, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. A iniciativa é de quem, irmão? A iniciativa é de Deus, é minha e sua. Primeiro ele diz, sujeite-se a Deus. Depois ele diz, chegue-se a Deus, e ele chegará a você. No sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a iniciativa é nossa, sempre nossa, não vai ser de Deus. Sempre vai ser minha e sua. Oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, o que seria em si esse sacrifício vivo? Nós consagramos tudo que nós somos, cada parte de nós a Ele, não apenas com ritos externos. Nós não viemos aqui cantar apenas da boca para fora, irmão. Não viemos pregar da boca para fora. Não profetizamos da boca para fora. O que nós falamos está dentro, tem significado. Deus está dentro, o Espírito Santo está dentro, a palavra está cultivada dentro. O que estamos falando tem consistência, tem poder, tem unção, tem ação do Espírito Santo. Nós liberamos unção nessa noite, poder do Espírito. Tem significado, o culto fala dessa grandeza, não é um ritual externo apenas. Fala de santidade, propósito nessa entrega. É o que Paulo está falando, o culto é um culto racional, sim, da mente, mas é um culto santo a Deus, uma entrega genuína a Deus. E ele segue dizendo que esse culto a Deus, ele precisa ter um sacrifício. Eu quero que você diga para você mesmo, eu sou um sacrifício diante do Senhor. Eu sou um sacrifício diante do Senhor. Você pode falar assim, pastor, misericórdia, Jesus já foi o sacrifício, eu não preciso sacrificar mais nada. Será mesmo, irmão? Será mesmo que nós não precisamos sacrificar mais nada? No passado, lá no tabernáculo ou no templo, os homens levavam um cabritinho, um carneirinho, e lá na porta da entrada do tabernáculo, o sacerdote imolava aquela vítima
pegava o sangue para apresentar diante de Deus para o perdão daquele homem. Ou seja, aquela ovelhinha morria para pagar o preço do pecado daquele homem, ou daquela mulher, ou daquela família. No passado era assim. Então eles levavam aquela ovelha para o altar do holocausto, onde o fogo não parava, o fogo ardia continuamente naquele altar. Eles levavam aquele sacrifício para o altar, e ali ele era consumido pelo fogo, diante da presença de Deus. Isso acontecia no passado, esse era o culto, a entrega, o sacrifício. Mas agora a Bíblia diz que eu e você somos o sacrifício vivo. Aquela vítima, aquela ovelhinha morria, derramava o seu sangue para pagar o pecado dos homens, e era queimada no altar do holocausto. Jesus vai à cruz, ele é o sacrifício definitivo e perfeito por mim e por você. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morre na cruz, derrama o seu sangue e perdoa os nossos pecados. Mas então, o que o apóstolo Paulo está falando para os irmãos de Roma? Que sacrifício é esse que nós temos que fazer, se Jesus já foi o sacrifício perfeito? E se lá no passado as ovelhas morriam, quando Jesus não tinha vindo ainda para perdoar os pecados, e agora Jesus vem e acaba sendo um sacrifício cabal. Ele está dizendo que eu e você somos um sacrifício vivo, irmão. Aleluia. Ninguém vai morrer aqui. Esse altar tem fogo, amém? A ovelhinha era levada diante do sacerdote, e ela não tinha poder sobre a sua própria vida, ela era morta diante do sacerdote. Agora Deus nessa noite, irmão, está esperando eu e você pularmos nesse altar de fogo. Deus não vai pegar você na marra, não vai pegar eu na marra, mas há um rogo do Espírito Santo, através da boca do apóstolo Paulo, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, a coletividade, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É eu que vou para esse altar, eu que quero ir para esse altar. Ninguém força eu ir, eu vou porque eu quero. Eu vim aqui nessa noite porque eu quero, porque eu desejo mais dele, porque eu quero estar na presença dele, eu quero arder nele. Ninguém me força, ninguém me obriga. Não estou fazendo algo vazio, nem um ritual de homens ou para homens. Eu estou fazendo algo para o Altíssimo. Então eu venho para ser um sacrifício vivo, e eu subo nesse altar. Não é como a ovelha que era levada e lançada lá para ser queimada e consumida. Esse altar da presença de Deus fala do sacrifício que eu e você devemos ser, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmão, isso vai implicar em muitas coisas em nossa vida. Implica em muitas coisas em nossa vida. Vida espiritual, a nossa alma, o nosso corpo, tudo vai implicar. Hoje nós vamos ao altar por nós mesmos, ou nós vamos obrigados? Você vem à igreja, você vem ao culto obrigado, ou você vem por você mesmo? Eu vou ter que ir, né? Mais uma vez, eu vou lá porque se o pastor não me vê, depois, e aí, como é que vai ficar? Eu vou lá porque se Jesus não me vê, como é que vai ficar? Eu vou lá porque se os irmãos não me veem, como é que vai ficar? Não, irmão. Não, irmão. Nós estamos aqui nessa noite, nós viemos por nós mesmos. Esse culto tem efeito na sua vida. Se você veio por você mesmo, tem efeito na sua vida. Você vai receber o teu milagre. Nunca vá ao culto, nunca vá ser oferta a Deus por obrigação. Nunca faça nada a Deus por obrigação, por religiosidade. Faça por você mesmo, por interesse por Ele, por quem Ele é. Eu vim por mim mesmo nessa noite, e eu creio que você vem por você mesmo, porque quando nós viemos por nós mesmos, nós estamos falando: Senhor, eu quero relacionamento, Senhor, eu quero intimidade, eu quero comunhão com o Senhor, eu vou continuar, eu me submeto à tua vontade. Deixa eu perguntar para você nessa noite, irmão: você está indo diante do altar? Mas é do altar do holocausto, irmão. É do altar do holocausto, o altar do fogo. É o lugar que queima. Queima pela glória de Deus.
Você está indo para o altar? Nós estamos sendo sacrifício diante dele, da sua presença. Nós precisamos apresentar o nosso corpo. Isso é literal. É literal, irmão, não é figurado não. Apresentar o corpo é de fato, é literal. O sacrifício que era queimado no altar não era algo figurativo. A ovelhinha queimava lá. Quando Jesus vai à cruz, ele não vai de forma figurada, ele vai pessoalmente na cruz. Ele é o sacrifício diante de Deus. E Deus nos convida para esse lugar, irmão. Deixa eu falar para você por que Jesus convida eu e você para sermos um sacrifício vivo. Porque existe uma guerra no nosso interior, na nossa mente e coração, chamada a guerra entre a alma e o espírito, entre a fé e a razão. Existe um conflito interiormente em cada ser humano, entre o corpo, entre o espírito e o nosso corpo e alma, uma guerra diária. E a Bíblia fala dessa guerra. Eu e você não podemos apresentar o nosso culto baseado em rituais humanos, apenas em ritos vazios, mas em uma entrega consciente, inteligente, com significados. Eu sei porque eu vim, eu sei porque eu estou aqui, eu sei qual é o Deus que eu sirvo, eu sei que eu sou um sacrifício diante do Senhor. Eu sei o que eu estou apresentando a Ele nessa noite, com a minha razão e consciência, apresentando os meus louvores, as minhas razões, os meus sentimentos, apresentando a minha vontade por Ele, pela Sua palavra. Tem muita gente oferecendo ritos vazios, irmão. Ritos vazios que não levam a pessoa a nada, sem uma verdadeira conexão com Deus. Sabe, sem uma motivação sincera, um coração comprometido. São atos externos que carecem de significado espiritual profundo. Tem muita gente apresentando coisas para Deus que Deus não recebe, irmão. Como eu disse, talvez por obrigação, ou por tradição, ou por aparência para os homens, mas não há uma fé verdadeira, não há uma devoção genuína no coração e no espírito daquela pessoa. Tudo que eu estou falando para você, irmão, está baseado em culto na presença de Deus, em entrega diante da face de Deus. Na Bíblia, Jesus se encontrou com vários líderes religiosos, e um desses encontros, Jesus deixou claro que estava dentro deles, nada havia dentro deles. Mateus, no capítulo 15, do verso 8 a 9, Jesus diz assim, Jesus cita o profeta Isaías dizendo assim: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Olha o que Jesus falou. São rituais vazios, falsos, que Deus não recebe. Me honra com o lábio, mas o coração está longe do propósito, longe da vontade de Deus, longe da graça de Deus. Ritos vazios, tem muitas pessoas carregando coisas, ritos vazios, achando que está adorando a Deus. Se o culto que eu entregamos a Deus, que eu e você entregamos a Deus, se a reverência, se a entrega que eu e você entregamos a Deus não custa nada, irmão, então não é verdadeiro. Se não houver renúncia, se não houver entrega, se não houver significado e verdade naquilo que eu entrego a Deus, não é evangelho. Não, é qualquer outra coisa, menos o evangelho de Jesus. Deixa eu dar um conselho para você nessa noite, irmão. Deixa o fogo do Espírito queimar na sua vida. Viver o evangelho precisa ter significados abundantes. Em nossa casa, estamos em uma guerra diária, foi falado aqui em Filipenses 6, verso 12. Estamos em uma guerra diária entre corpo e espírito, entre alma e espírito. Estamos em uma guerra. Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 diz, Paulo diz, digo, porém andai em espírito, e não cumprirei as concupiscências da carne, os desejos carnais. Andai em espírito e não cumprireis, e não vivereis os desejos carnais. Olha só a guerra, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha que interessante, orando e falando com Deus, Deus me levou a esse versículo aqui, Gálatas 5,17,
Porque a carne cobiça contra o espírito. Olha a palavra que é usada, o verbo cobiçar. O verbo cobiçar está no último mandamento do decálogo: não cobiçarás. A carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. O que a carne quer, irmão? A carne cobiça o quê? A carne cobiça o mundo, a carne cobiça os prazeres, a carne cobiça o mal, a carne cobiça tudo aquilo que para a carne é vantajoso, é bom. A carne cobiça as coisas do outro, a carne cobiça tudo que você vê, tudo que os olhos veem, tudo que o cheiro, tudo que você sente com as suas narinas, tudo que você ouve com os seus ouvidos, tudo que você toca com as suas mãos. A carne cobiça, mas ela cobiça contra o espírito, não é a favor do espírito. Ela cobiça as coisas que o espírito não aceita. A carne cobiça contra a vontade do espírito, e o espírito contra a vontade da carne. A cobiça fala de desejo. A carne deseja tudo aquilo que Deus não deseja. A carne deseja tudo aquilo que o espírito não deseja. A carne cobiça tudo aquilo que o espírito não cobiça. Não cobiçarás, não cobiçarás, não cobiçarás. Mas o Espírito Santo cobiça também. Ele deseja por mim e por você. Aleluia! O Espírito Santo deseja pela vontade de Deus em nossa vida, em nossa casa. Por isso é uma guerra, irmão. Paulo fala no capítulo 7 de Romanos que é uma guerra. O bem que eu quero fazer eu não faço, porque o mal está comigo. Porque há dois sentimentos e dois desejos passando em nossa alma o tempo todo, uma guerra interior. Tudo isso por causa do culto, irmão. Tudo isso por causa da vontade de Deus. Talvez a sua carne não quis vir para cá hoje. A sua carne não quis entrar aqui hoje e se assentar para adorar a Deus, levantar as suas mãos, ouvir a palavra, adoração e celebração a Deus. Mas o Espírito que está dentro de você, que é o Espírito de Deus, disse: vamos adorar, vamos celebrar. A carne disse: não, fique em casa, senta aqui, assiste o Fantástico aí. Ainda tem Fantástico, irmão? Ainda existe Fantástico? Tem? Não, estou perguntando, tem ainda? Glória a Deus que você não sabe também, né, irmão? Eu nem sei se existe o Fantástico, que para mim não é tão fantástico assim. Fantástico é estar na presença de Deus. Aí a carne diz: não, fica aqui em casa, você está cansado, fica aqui. Faz uma jantinha aí, fica aí assistindo a televisão, assiste a Netflix, um filme. Amanhã, segunda-feira, vai começar tudo de novo, aproveita o sofá. O Espírito vai lá e sacode você: não, sai, vamos para a igreja, vamos adorar o Senhor, vamos cultuar o próprio Deus, irmão. Fala dentro de você, você precisa se levantar. Vamos para o lugar de glória, vamos para o lugar de intimidade, vamos para o lugar que você ouve a minha voz. Há uma guerra, e aí a Bíblia diz: não cobiçarás. A carne está cobiçando aquilo que Deus não deseja, mas o Espírito Santo está cobiçando aquilo que Deus deseja. Está desejando aquilo que Deus quer na minha e na sua vida. Talvez fica meio pesado dizer assim: o Espírito cobiça, mas a Bíblia diz que o Espírito cobiça. O cobiça é desejo. Nós lemos lá que Tiago disse que ele tem ciúmes de nós, que ele deseja o propósito de Deus se cumprindo em mim e em sua vida. Esse é o desejo do Espírito Santo. Mas há uma batalha diária. Efésios no capítulo 6, versículo 10 a 12 diz assim: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha aqui, irmão, tem a carne, tem o espírito e tem os espíritos. Tem a carne, tem o Espírito de Deus e tem as regiões celestiais, que agora estão em guerra por causa de mim e de você.
E nessa guerra espiritual, eu e você somos vencedores, porque nós estamos diante do altar do sacrifício, da presença do Senhor. Aleluia. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes, potestades, príncipes das trevas deste século, irmão, deste mundo mal caído, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O mesmo Paulo, ao escrever no capítulo 6, a partir do versículo 10, descrevendo essa guerra e fazendo analogia à figura do soldado romano e trazendo isso para a vida espiritual, ao estarmos protegidos com as virtudes celestiais para enfrentar essa guerra e ser vencedor. No capítulo 1 e o versículo 3 de Efésios, ele diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo. Mas que lugar é esse? É o mesmo lugar da batalha, irmão. É o mesmo lugar da guerra. É o mesmo lugar do confronto. Nós já somos abençoados nesse lugar. Amém? Se nós somos sacrifício nesse altar. Se nós somos sacrifício nesse altar, irmão, a vitória é sobre a nossa casa, é sobre a nossa família. Nós estamos sendo renovados dia após dia pelo fogo da presença, pelo fogo do Espírito de Deus. A guerra continua todo dia, irmão. 2 Coríntios 10, o 3, ele diz assim: porque andando na carne, olha só, andando na carne, somos seres de carne e osso. Andando na carne, não militamos segundo a carne. Eu e você não lutamos, irmão, com as armas carnais, com a carne. Ele segue dizendo no 4: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que fortalezas são essas? São fortalezas físicas? Não, são fortalezas espirituais. E essas fortalezas espirituais só caem quando eu e você somos sacrifício vivo. Como que a carne pode destruir uma fortaleza espiritual, irmão? A carne não pode nem tocar em uma fortaleza espiritual. Mas se eu e você somos sacrifício vivo na presença de Deus, fortaleza nenhuma fica diante de mim e de você. Aleluia. Aí ele diz no verso 5: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, preso todo entendimento à obediência de Cristo, estando prontos a vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Aí ele fala aqui dessa guerra, irmão, de conselhos, de altivez, de conhecimento que se levanta contra Deus, de entendimento que nos leva à obediência a Cristo, e nós adquirimos isso ouvindo a Deus. Aí ele fala de vingar toda desobediência quando você for cumprir a sua obediência. Quando nós vingamos a desobediência? Quando nós somos obedientes. Deus está chamando você para vir para o altar, irmão. Aí você não pode ficar negociando, passa de largo pela direita ou passa de largo pela esquerda, depois eu volto. Esse fogo está queimando mesmo, não vai parar? Depois eu volto aí. Aí Deus está chamando: meu filho, filha, venha para o fogo, suba no altar, seja um sacrifício vivo. Você vai continuar vivo, você não vai morrer não. Só que você vai sair melhor do altar. Quando você sair do fogo, você vai sair melhor do que você entrou. Irmão, o fogo de Deus faz algumas coisas em nossa vida. Ele nos purifica, Ele nos santifica, Ele promove novidade, Ele nos ilumina, Ele nos aquece, Ele nos transforma. O sangue de Jesus está nos lavando. Mas o fogo está onde? O fogo está por dentro, ele queima por dentro, irmão. Toda a fuligem, todo o resíduo que ele queima vai ser lançado fora. O desejo de Deus é que eu e você sejamos purificados, santificados na sua presença. O culto agradável a Deus, de entrega, promove tudo isso em nossa vida. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós reservamos tempo aqui, deixamos o fantástico de lado, irmão. Aquele sofá confortável que você tem, você está entregando a sua vida a Ele. Glória a Deus. Isso vai surtir efeito na sua vida.
Isso tem significado na sua e na minha vida. Tem significado, irmão. Por causa disso a porta abre, por causa disso a cura chega, por causa disso o milagre acontece. Tem significado sim na minha e na sua vida. Outro texto que foi lido aqui, Filipenses 4, do 6 ao 8, também fala dessa entrega e de não sermos ansiosos. Olha o verso 8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. E é diante do culto, do altar, que eu penso em tudo isso. E isso tem significado, porque aquilo que é verdadeiro tem significado. O que é honesto tem, o que é justo tem, puro tem, amável tem, tudo que é de boa fama tem virtude. Eu preciso estar nesse lugar, que esse é o lugar da bênção. Esse é o lugar da vitória. Se você não entendeu ainda, Deus está falando que nessa noite você precisa se entregar totalmente a Ele, irmão. Dedicar a sua vida totalmente, inteiramente ao serviço dEle. Nós não podemos reservar áreas da nossa vida para nós mesmos. Eu vou reservar essa área aqui para mim. Deus não vai, aqui não, aqui é meu, é só meu. Aqui, Senhor, aqui não tem como oferecer culto nessa parte. Eu ofereço em toda essa, mas nessa aqui não tem jeito. Irmão, se você não pular por inteiro nesse altar, nem adianta pular. Você está achando que você vai chegar assim e colocar só o pé? Queima só o pé, Jesus. Não resolve, irmão. Porque você queima um lado, melhora, mas o outro lado estragado está com você. Quando você sai, a miséria continua do mesmo jeito. Então deixa Jesus queimar logo tudo, irmão. Deixa Ele santificar logo tudo, Ele operar em tudo em você. Não haja reservas, não haja um pouquinho de áreas da sua vida que você reserva para você. Isso aí perece, irmão. Isso estraga, isso perece. É igual o maná que eles guardavam. Chegava no sexto dia, eles tinham que guardar para o sábado, não podia pegar no sábado. Mas de vez em quando, durante a semana, tinha uns, sabe aqueles, irmão, aqueles que comem um pouco mais, aqueles olhudos, pegavam um pouquinho mais de maná, colocava na vasilha, no outro dia estava cheio de bicho, porque era uma porção diária, não pode pegar todo dia, era a dependência de Deus, todo dia dependência de Deus, todo dia dependência de Deus, esperando em Deus, aguardando em Deus, se colocando diante de Deus. O Senhor precisa, em minha vida, em sua vida, ser absoluto em tudo que nós somos, absoluto em nossa vida. Essa entrega, esse sacrifício deve ser total. Não é qualquer sacrifício, irmão. Não é qualquer sacrifício. Deus não está obrigando você a subir nesse altar. Aquele cordeirinho era morto, era levado pelo sacerdote, e lá ele era queimado. Agora eu e você estamos aqui, nós podemos subir por nós mesmos. Agora o apóstolo Paulo continua falando para os irmãos de Roma, dizendo assim, que nós não podemos nos conformar com este mundo. E quando ele fala de se conformar, ele está falando de padrões e valores desse mundo caído. Vivemos em um mundo que se opõe aos princípios da verdade de Deus. Vivemos em um mundo que nega as verdades espirituais. Quando você sobe nesse altar, irmão, e você se dispõe a ser do sacrifício vivo, a queimar em Deus, a sua mente é renovada. E isso tudo é um antídoto poderoso contra as influências negativas. Se eu estou queimando em Deus, esse fogo do Espírito é um antídoto na minha consciência, na minha alma, contra tudo aquilo que é contra, que é influência negativa, que tenta penetrar na minha casa. Não vai entrar. Tem que passar pelo fogo de Deus. Não passa pelo fogo de Deus. O fogo de Deus está ardendo, não tem como entrar. Porque o fogo de Deus, ele lida com impurezas, ele queima as impurezas, ele santifica. E se nós estamos nesse lugar, irmão, a nossa mente está sendo renovada, coisas estranhas não vão entrar em nossa mente. Nós temos significado, virtude, valor daquilo que nós cultivamos. Nós não devemos nos conformar com a mentalidade deste mundo caído, sim, sermos transformados.
transformados dia após dia pela presença de Deus. É uma mudança profunda, interior. É de dentro para fora, irmão, não é de fora para dentro. E começa quando eu e você subimos nesse lugar e queimamos nesse altar, na presença de Deus. Renovação da nossa vida. A renovação da nossa vida, Efésios 4:23, e vos renoveis no espírito da vossa mente. 2 Coríntios 4:16, por isso não desanimamos, mas ainda que o nosso homem exterior esteja sendo consumido, o interior contudo se renova de dia em dia. Ainda que do lado de fora a gente vai sendo consumido dia após dia, ficando velho. Ele está falando que o interior é renovado dia após dia. Por causa do que você acha? Por causa do que? Por causa do fogo no altar. Por causa do fogo da presença. Colossenses 3:10, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nos revestimos do novo na presença de Deus. A natureza velha ficou subjugada ao novo, porque o Espírito Santo nos vestiu com a sua presença. Salmo 51, Salmo de Davi, o verso 10, quando Davi está pedindo perdão e se arrependendo, Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Davi fala de coração puro e de espírito reto na presença de Deus. Coração puro você só tem se você está diante do fogo que consome toda a impureza. Aleluia. Coração puro eu e você temos quando nós estamos diante do fogo que gera pureza no nosso interior. Não tem outra forma de termos o coração puro. Então qual é o propósito dessa transformação nessa noite que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você? Qual é o propósito de tudo isso? Qual é o propósito então, pastor? Por que eu preciso pular nesse altar e ficar queimando aí? E quando você sair e voltar para a vida novamente, você sai do altar, mas o fogo continua com você, irmão. Esse fogo não para. Esse fogo aí não para, irmão. E você lembra quando Moisés estava lá e ele viu a sarça queimando, ardendo, mas não se consumindo? Lembra que aquele fogo teve um encontro com Moisés ali? Moisés foi para o Egito. O fogo foi junto com ele, irmão. As 10 pragas desceram no Egito. Quando o povo sai depois da última praga, quando eles saem para a liberdade, o fogo se coloca entre eles e os egípcios, e nunca mais aquele fogo sai da presença do povo. Lembre-se que de dia era uma nuvem, de noite era uma coluna de fogo. Aí quando eles estão lá no deserto, no tabernáculo, o fogo pula para cima do tabernáculo. O fogo vai sobre a tampa do propiciatório. Os anos passam e Deus está conduzindo o povo no deserto. A nuvem de dia guardando do sol e à noite o fogo guardando do frio. Os anos passam, o templo é construído. O fogo sai de cima e sobe na tampa e fica na tampa do propiciatório. A glória de Deus. Jesus vem, a arca tinha sido levada, a glória tinha sido tomada. Jesus morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia. 10 dias depois do Pentecostes, a Bíblia diz que eles estavam todos sentados como nós estamos aqui nessa noite. E de repente um vento veemente e impetuoso encheu aquela casa em que eles estavam assentados. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. O fogo que estava na sarça, irmão, agora estava acendendo a vida dos crentes. O fogo que estava fora entrou para dentro, mas tem evidência dentro do lado de fora. Tudo isso fala desse culto, desse altar que eu e você estamos nessa noite. Isso fala de entrega, irmão. Essa transformação, ela é com base na entrega. Se não houver entrega, não há transformação e não há fogo em nossa vida. Deus está convidando eu e você nessa noite para nos entregarmos totalmente. Se eu fosse você, eu pegava todas essas reservas que você tem e lançava agora aos pés do Senhor nessa noite. Porque tem essas áreas aqui que eu tenho reservas. Não, irmão, não faça isso. Jesus quer santificar toda a sua casa. O fogo de Deus quer iluminar toda a sua casa. Ele quer operar o milagre na sua vida. Como eu disse, não é um passe de mágica. Começa pela minha decisão. Eu vou para esse altar. Eu vou para esse altar. Não é ninguém que vai me levar, obrigado.
não é ninguém que vai me forçar, eu vou por mim mesmo. Isaías 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então esse é o propósito: e serei achado de vós, diz o Senhor. O que Deus tem para mim e para você nessa noite, irmão, é paz, pensamentos de paz e de bênção. O que Ele tem para mim e para você nessa noite. Mas eu preciso me colocar nesse lugar. Se você percebe, irmão, que está só o pé queimando no fogo, você precisa colocar o corpo todo. Se você acha que por parte da sua vida está queimando nesse fogo, está valendo, não está valendo, porque aquilo que está fora do fogo está estragado. E nessa noite o Espírito de Deus está nos convidando, amém? Deus está te renovando nessa noite. Deus está renovando você de dentro para fora. Paulo falou tudo isso para aquela igreja, para que no final desse renovo eles pudessem compreender qual era a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O propósito de tudo isso aqui é eu e você compreendermos a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, irmão. Ela é perfeita, ela é agradável. Entre nela, só tem vitória nesse lugar, amém? Só tem bênção nesse lugar para a nossa vida. Vamos estar firmes na presença de Deus. E as bênçãos do Altíssimo estejam sobre a sua vida, sobre a tua casa, o teu celeiro, o teu casamento, os teus filhos, o teu trabalho. A bênção do Senhor repouse sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação abundante do Espírito Santo sejam derramadas sobre as nossas vidas.